Gratidão, gratidão, gratidão! Tudo bem contigo? Tomara que sim, comigo está tudo ótimo. E tô aqui gravando mais um vídeo para vocês, falando aí de mais deuses indígenas. Hoje vou estar tratando aí de mais três deuses indígenas. Se você tá gostando da série, ó, só falta um vídeo depois desse, hein? Se inscreve no nosso canal, manda mensagem, dá um curtir. Vamos estar estreitando esse laço. E depois eu vou estar trazendo muito mais material bacana, sempre falando das terapias holísticas e da cultura indígena, da terapia indígena, da cultura da floresta. Hoje, como eu já disse, vou estar aqui falando sobre as histórias dos deuses indígenas. Já vou começando com chave de ouro. Vou começar falando da Seuci. Você já ouviu falar dela? Sabe alguma coisa sobre Seuci? Não. Ela foi considerada como a deusa da lavoura. Ela era responsável pela plantação, pela colheita e também era a deusa das estrelas. Exatamente. Na época colonial, com a chegada do cristianismo no Brasil, ela foi até comparada, olha que interessante, com a Nossa Senhora, porque ela também teve um filho, onde na cultura indígena, sem ter tido relação sexual. Exatamente. Ela foi mãe de Jurupari. Jurupari, que numa tradução do Tupi-Guarani, uma tradução grossa, tá? Seria espírito guia ou espírito guardião, algo assim. Na tradição dos índios Guarani, é, Jurupari, né? Ele nasceu de um fruto de uma árvore, exatamente, da árvore Cururapurama, que é a árvore do bem e do mal. O Jurupari, ele foi responsável por instituir naquela época um culto ao sol e trazer uma supervalorização ao homem, ao masculino, porque até então quem comandava eram as mulheres, era uma época matriarcal, né? As mulheres que tomavam conta. Até tem uma lenda que diz o seguinte, que quando Jurupari veio para a Terra, na verdade ele só veio aqui procurar uma esposa para o Sol e para acabar com o domínio das mulheres. E não conformada com isso, Seuci, né, ela não conseguia crer nessas novas leis. Então, e ela estava morrendo de saudade de seu filho. Então, ela também foi ver como era um culto desse, né, desobedecendo diretamente uma das novas leis constituída. E antes que terminasse esse culto, ela foi castigada por Tupã, porque uma das regras da época que quem desobedecesse teria que passar pela morte. E antes mesmo que acabasse o culto, então, né, ela Tupã jogou um raio em cima dela, aonde primeiro transformou ela em pedra e depois, né, ela foi levada ao céu como uma forma de castigo. Mas após uma avaliação de Tupã, ele definiu que, na verdade, ela só estava cumprindo o seu papel de mãe, que é amar, é renunciar, é sofrer. E dessa forma, então, Tupã fez com que ela virasse uma constelação de estrela, que é uma das mais brilhantes, aliás. Só que ela serve como guia, né, para os índios, né, para demonstrar a época que as frutas estão mais maduras, melhor época da pesca, é a constelação Pleiades, tá? Chamada pelos indígenas, né, para indicar até a época certa da colheita. É considerada, por isso que ela passou a ser considerada, melhor, né, a protetora das lavouras. E ela consegue indicar
a melhor época que a fruta está madura. E a importância dela foi tão grande que tem um poema que relata os dizeres de seu filho. E ele diz assim: Morrestes, mãe, porque desobedeceste a lei de Tupã. É a lei que eu vivo a ensinar. Não vou te ressuscitar, mas te recomendo, sobre bela, radiante e pura, para um mundo melhor. Cumpristes a verdadeira missão de mãe, que sempre é cheia de amor, renúncia, desenganos e sofrimento. Meu pai vai recebê-las de braço aberto lá no céu. Olha que poema lindo, né? E além desse poema, a lenda, né, também fala da relação estreita entre a mãe e o filho, da tão conhecida frase: ser mãe é padecer no paraíso. E interessante também é que os índios tupi-guaranis acreditam que existe formas de se conectar com essa deusa. Uma das formas de se conectar com ela é que por ela ter, sabe, arriscado tudo para todos os seus medos, né, para estar próximo do teu filho, eles acreditam em uma simpatia que seria você pegar a casca do milho, escrever os seus medos lá. Então você vai abrir o milho, tira, né, como eu vou falar, não é casca, deve ter a palha, a palha. Então você vai pegar a palha do milho, na palha escreve todos os seus medos, todos, todos, todos. Aí você vai queimar ela. Pode queimar ela numa vela branca, pode queimar ela numa fogueira, queima. O importante é queimá-la. Aí você vai acender um incenso de arruda. Com esse incenso de arruda, você vai pedir a seu si que te liberte dos seus medos, tá? Mas seus medos mais íntimos. E eu realmente conheci pessoas que me deram até esse relato e dizem que funciona mesmo. Existe também uma outra lenda que diz que uma forma de você se conectar com essa deusa é acendendo velas douradas. E né, com essas velas douradas ou prateadas, de acordo com a lenda, contemplar as estrelas. Quando você estiver lá, convide ela para trazer para sua casa a vida e o brilho das estrelas. E você vai convidar ela dizendo: Deusa das sete estrelas, encontro-me aqui para te encontrar e para pedir para tudo mudar, assim como para meus ancestrais índios florestais, estrelas guia, seja minha companheira, guia-me nos caminhos da vida e da luz, pois és mãe cósmica que reluz. Atenda meus pedidos e se faça presente em mim. E assim eu finalizo a história de Seu Si. Mas eu gostaria de saber de você, o que você achou dessa história? Gostou? Já conhecia ou não? É, é, teve alguma ligação? Gostou das formas que os índios encontram para estar se conectando com ela? Deixa ali no comentário abaixo do vídeo e falando um pouco mais sobre o que você entende disso. Eu gostaria de saber a sua opinião. E já vou agradecendo a você. E agora nós vamos estar partindo ao próximo Deus indígena de hoje. E para estar indo então para o próximo Deus de hoje, como eu comecei falando da mãe, eu gostaria agora de trazer a versão indígena do filho, Jurupari. É, ele é um deus muito complexo, dependendo da região onde você for, tá? Mesmo nas crenças tupi-guarani. Por que ele é complexo? Vários índios da região amazônica, né, tem lendas sobre esse personagem.
mostrando ele tanto como um legislador, uma pessoa que gosta de lei e gosta de regra, como tem cultura que já vê ele como se fosse um demônio. E aí que vem uma parte interessante. Quando a gente estuda sobre ele, né, é, tem que voltar um pouco a falar de seu si. Porque na lenda de Jurupari diz o seguinte, que Ceci, né, ela comeu o fruto que eu tinha comentado, né, o mapati, que é uma fruta, que era proibida as mulheres consumir, quando se encontrava no período fértil. Então, quando a mulher tivesse naquela época dela, ela não poderia, de modo algum, consumir essa fruta. E ela consumiu. E quando ela estava comendo, o suco da fruta escorreu por todo o seu corpo até chegar nas partes íntimas. E foi assim que ela engravidou e, né, teve concebido esse menino. Uma das punições da Índia foi ser expulsa da aldeia, porque eles não acreditavam no início como tinha acontecido, tá? Mas na realidade, quem seria o pai dessa criança seria o próprio Deus Sol, que era conhecido entre todos os indígenas, né, como os Guaraci. Lembra da história do Guaraci? Acho que foi nosso segundo vídeo, né? Guaraci, que era filho de Tupã. E como esperado, né? Quando essa criança nasceu, ela resolveu, né, que ela seria uma criatura sábia que viria, né, aqui ao nosso mundo, trazendo novos costumes, novas leis, né? E por isso Jurupari é tido como o legislador, né, entre vários povos indígenas. Agora tem muita região, tá, indígena, que vê ele como um demônio. Eles afirmam que Jurupari era um demônio que visitava as aldeias indígenas, né, enquanto os índios dormiam. E daí ele começava a provocar vários tipos de pesadelos, o pior pesadelo que eles poderiam ter. E de certa forma ele impedia que suas vítimas gritassem ou pedissem por socorro. Ele fazia com que elas passassem por aquele pesadelo sem conseguir acordar e sem pedir socorro. Mas há relatos de que essa lenda, né, ela foi estimulada pelos jesuítas e outros religiosos, que identificavam as práticas religiosas indígenas como maléficas, porque fugia também muito do costume deles. Então, não tem como a gente saber aonde que se cruza isso, tá? O que eu sei é que o povo Maué retrata o Yurupari, né, não apenas como um demônio, mas o próprio mal, aquele que deu origem a todos os outros demônios. E essa história da região, né, do povo Maué, é muito conhecida. Esse mesmo relato, para terem noção da grandiosidade, né, de Jurupari, tem uma lenda que ela é maia. Na lenda maia, ele desceu à terra, tá, à procura de uma mulher para o Deus Sol, né? Não sei se vocês lembram, é o Guaraci, né? E só que essa lenda não conta se realmente ele encontrou essa mulher, se ele não encontrou. Ela apenas coloca ele que durante esse tempo de procura, ele foi um grande legislador e fez grandes reformas nas crenças e na cultura maia. E foi nessa época, lá, né, pelos maia, que a gente acha esse relato, que durante o tempo que ele estava convivendo aqui junto com os homens, que ele trouxe muita lei, muitas normas, porém eram leis morais, exato. Tanto é que ele que instituiu a monogamia, a higiene pessoal, através da depilação corporal,
né, ele era a favor, ele pregava essa higiene, a restituição, o poder aos homens que viviam em regime onde a mulher mandava. Ele promoveu modificações nos costumes, na lavoura. Ele foi muito instintivo, especialmente as festas e colheitas. Dentro das leis constituídas por ele, eu anotei algumas que eu achei interessante, tá? Que diz o seguinte: uma das leis diz que o chefe cuja mulher for estéril poderia tomar outra mulher para si. Ninguém cobiçará a mulher do outro, pagando a desobediência com a própria vida. A mulher deverá permanecer virgem até a puberdade e jamais, por hipótese alguma, prostituir-se. A mulher casada deverá permanecer com seu marido até a morte, sem traí-lo. O marido deverá permanecer em repouso durante uma lua após o parto da mulher. O homem deve sustentar-se com o trabalho de suas mãos. É punida com a morte a mulher que vir ou jurupari e o homem que revelar seus segredos e seus rituais. Acabei falando errado, né? Eu fui falar rápido. Então, assim, esse último requisito é que a mulher que visse o jurupari ou o homem que revelasse o segredo dos rituais, eles seriam punidos de morte. Interessante, né? E quando estamos falando da cerimônia, tá? A cerimônia, né, do Jurupari, ela tem o seu ritual feito sempre próximo do final de março, porque coincide com o período, né, com que as águas da Amazônia começam a diminuir. Para nós daqui seria a divisão entre o verão e o inverno. Porém, lá não existe essa divisão. Lá seria aonde começa a ter a falta de chuva, né? O final das chuvas, vamos dizer assim, e o início da escassez. Então, esse seria o período da festa feita para Jurupari. Termino a história de Jurupari por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Novamente vou falar, hein? Gente, comenta, coloca aqui embaixo o que você achou da história de Jurupari, o que você entendeu, se ficou alguma dúvida que eu torno pesquisar e te responder. E agora, vamos passar para o último deus de hoje. E vem cá, Sumé. O que você sabe da história de Sumé? Já ouviu falar dele? Então, que nem eu perguntei antes, né? Se você já conhecia, se sabia. Eu vou dar uma frisada. Sumé, ele foi considerado como o deus também, né, das leis e da sabedoria. Ele que foi responsável por transmitir uma série de conhecimento aos índios, né, da Amazônia. Em especial, ele que ensinou como fazer os cozimentos, como utilizar a mandioca. Em virtude da desobediência dos índios, né, Sumé um dia partiu, saiu caminhando sobre o Oceano Atlântico, prometendo voltar e disciplinar os índios. O interessante é que existe um relato numa carta feita por Manuel da Nóbrega, datada de 1549, onde ele descreve algumas crenças indígenas. E ele se refere a essa entidade, né, denominada Sumé. E ele diz o seguinte: tal divindade teria aparecido de forma misteriosa e se tratava de um homem branco que andava ou flutuava no ar e possuía longos cabelos e barbas. E a partir daí a gente vê que começa também, além de ser uma lenda muito antiga, novamente a encaixar com a época da colonização, tá? Por isso pode ser que tenha alguns traços dos colonizadores nessa história. Tem um outro fato bem interessante também, que é o seguinte, tá? Sumé começou por ensinar, né, o povo indígena
Também algumas técnicas de agricultura, a arte da agricultura, algumas habilidades como transformar alguns tipos de espinho em anzol para pesca, como trabalhar a mandioca fazendo ela virar farinha, né? Então, assim, além de regras morais, ele trouxe várias, tá? Ele curava feridas e diversos males sem cobrar nada. E essa gentileza dele começou a afetar alguns pajés, alguns caciques. O que tem uma história que diz que um certo momento ele foi numa aldeia, né? E ele foi recebido a arco e flecha. Porém, as flechas, né, misteriosamente retornaram do nada aos índios que atiraram. E esses arqueiros, né, atiradores, morreram. Eles foram atingidos pelas suas próprias flechas. É uma história que eu gosto muito. Agora tem uma outra história que diz que ao visitar uma aldeia, Sumé foi recebido a flechada e algumas flechas pegaram nele. Mas com grande habilidade ele retirava essas flechas do seu corpo sem escorrer uma única gota do seu sangue. E desta vez ele, ao retirar as flechas, andou de costa até chegar ao mar. Chegando no mar, né, essa divindade teria desaparecido como se estivesse fazendo um voo sobre as ondas. E a partir dali ele nunca mais voltou. Quando Sumé foi embora, existe relatos que ele deixou, né, uma série de rastros gravados numa pedra em algum lugar no interior do Brasil. Eu localizei também uma escrita, né, que dizia o seguinte: era Sumé enviado de Tupã, senhor do céu e da terra, e Sumé operava prodígios nunca vistos. Diante dele, os matos mais cerrados se abriam por si mesmo para lhe dar passagem. A um aceno seu, acalmavam-se, né, os ventos mais desencandeados. Quando a má furiosa rugia, um simples gesto de sua mão lhe impunha obediência. A sua presença fazia abaterem as tempestades, cessarem as chuvas, abrandarem as secas. Até as feras, quando vinha submissa lamber-lhe os pés, arrastando-se de rojo na areia. E os tamoios cativos de sua bondade, conquistados pelo assombro de seus milagres, tomaram Sumé para seu conselho. E todas as tardes os chefes adiavam-se para ele, enquanto em roda mulheres, homens e crianças paravam a escutar. Vinham contar-lhe a história de seu povo e interrogá-lo sobre a crença e pedir-lhe conselhos e lições. E assim vou acabando também, né, com a história de Sumé. O que você achou então dos 3 deuses indígenas de hoje? Seuci, Jurupari e Sumé. Gostou das histórias? Deixa o teu relato aqui embaixo. Se possível, deixa o teu joinha, deixa um comentário bacana ou indica o vídeo, né, para alguém que você sabe que também vai gostar. Gratidão, gratidão, gratidão por ter ficado até agora aqui comigo. Foi o vídeo mais longo, com 24 minutos. E espero ver vocês no próximo e último vídeo dessa série dos deuses indígenas. O Deus que habita em mim agradece o Deus que habita em você.